Bom dia, boa tarde, até boa noite, dependendo da região e o fuso horário de vocês. Bom, hoje eu estarei trazendo aqui para vocês o- uma matéria que vai ser meio bombástica para certas pessoas. O motivo de parar de comer carne vermelha. Quando eu falar parar de comer carne vermelha, inclui também as carnes embutidas, enlatadas, fora a carne de peixe. As carnes de peixe deixa de lado. Carne referente a frutos do mar deixa de lado. Por que parar de comer carne vermelha? Incluindo a carne de frango, tá? Incluindo a carne de frango também. Porque isso vai envolver o lado espiritual, vai envolver os obscuros, que são os extraterrestres, que estão de momento no controle de vocês e do planeta. O animal, independente de qual animal seja, eles têm consciência, eles são inteligentes, eles são vidas. Eles são inteligentes ao ponto de saber quando vai ser abatido. Eles são inteligentes ao ponto de saber que o homem vai abater ele. Muitas pessoas não acreditam, mas o animal é inteligente. Eles são astutos também. Embora não tenha certa evolução que o ser humano tem, mas eles têm inteligência. E antes deles serem abatidos, eles, além de sofrerem, além de eles transmitirem energia negativa, além de eles perceberem tudo isso, todas essas coisas ruins, sentimentos ruins, dor, sofrimento, vai na carne, impregna na carne. Você pode lavar a carne, você pode temperar a carne, você pode levar ela ao fogo a não sei quantos graus centígrados seja, não vai sair. Não vai sair. Infelizmente, os obscuros, os extraterrestres, draconianos e reptilianos que estão no poder, controlando o ser humano, controlando o planeta, eles usam isso como tática estratégicas para prender mais você ainda. Porque comendo a carne vermelha, o seu campo áurico cai lá embaixo, a sua vibração cai, mesmo que você não perceba, e energias negativas ficam em sua volta. Você fica desprotegido, desprotegida. Não importa se você é um terapeuta, médico, não importa nada disso. Principalmente se você é um terapeuta, você é um reikiano, pior ainda. Porque se você for um reikiano e come carne e aplica reiki tanto em você mesmo ou em você mesmo e aplica nas pessoas, é pior ainda, porque você está enviando energia negativa para essas pessoas. Só para você ter uma ideia, uma pessoa reikiana, se comer 4 grãos de capelete de carne, somente esses 4 grãos, ela vai estar impregnada de energia negativa e vai demorar 6 a 8 meses para essa energia negativa sair do seu corpo, mesmo aplicando o reiki em você mesmo. Se essa pessoa, sem comer carne, já aplica reiki todos os dias em si mesmo ou em si mesma, comendo carne, ela vai ter que triplicar a quantidade de vezes de reiki em você mesma ou em você mesmo, para poder eliminar essa energia negativa desses 4 grãozinhos de capelete que você comeu em 8 meses. Para você ver como que é grave comer carne. 4 grãozinhos. Eu tenho uma ex-amiga que é reikiana
aplica Reiki todos os dias, é terapeuta, comeu por engano, sem perceber, 4 grãozinhos de capelete de carne, mesmo aplicando o Reiki nela mesma, demorou de 6 a 8 meses para sair essa energia negativa do corpo. Olha que ela teve que duplicar, a triplicar a quantidade de vezes durante o dia para poder eliminar essa energia em 8 meses. Só 4 grãozinhos. Imagina a pessoa que come carne todos os dias. A carne em si, ela já leva 15 dias para o corpo digerir. Se ela leva 15 dias para o corpo digerir, pensa, isso é bom para o corpo humano? Vale a pena comer carne? Fora as energias negativas e sentimentos ruins que ocasionam no ser humano. Fora também o lado estratégico dos obscuros. Que nem fala um grande amigo meu, que também faz reportagens, ele fala que o homem, o ser humano, é tratado como gado. E o gado é engordado para depois ser consumido. Consegue entender a gravidade e a estratégia do inimigo, dos obscuros, dos extraterrestres que estão no poder, os draconianos, os reptilianos? O que eu acho um absurdo de cúmulo, vamos falar assim, os mestres, principalmente os mestres do Reiki Shui, as mestras do Reiki Shui, que dão aulas online, né, principalmente, formam futuras pessoas reikianos e reikianas, não falam que é proibido comer carne, que é proibido comer pimenta, porque ambos comendo, o campo áurico da pessoa abaixa completamente, como se fosse uma bebida alcoólica, como se fosse uma droga, a mesma coisa é feita de uma droga. Você consumir uma droga vai fazer tudo isso. Se você consumir a carne, a bebida alcoólica, ou comer pimenta, vai dar na mesma coisa que consumir uma droga. De tão ruim que é. Além de prender você mais ainda na Matrix, o seu corpo espiritual ficará preso, porque você não terá contato com seus mentores espirituais, seus guias espirituais, anjos, arcanjos, Jesus, Deus. Nosso todo universo é o Deus. Deus é todo no universo. Por isso que fala a lei da atração. Você emite o que você emana. E Deus envia você em dobro. Só que comendo carne, essa energia negativa desses animais e de mais substâncias colocadas nessa carne, antes de chegar à sua casa, o ser humano consome. Faz mal para você espiritualmente falando, em todos os sentidos, e fisicamente falando, em questão dos extraterrestres controlando você. Eu já não ligava para carne. Eu não era de carne, preferia comer um ovo frito, um ovo cozido, legumes. Nunca fui para carne. Das poucas vezes que eu comia carne quando era criança, eu sentia pesado, eu me sentia mal e não sabia o porquê. Depois, quando eu parei de comer carne, aliás, quando eu parei de comer as poucas quantidades de carne que eu comia, a minha vida virou uma leveza, flutuando, tanto no lado espiritual quanto no meu despertar. Minha intuição espiritual mais plena.
A minha comunicação com o espiritual, com os seres da luz, meus mentores, meus guias, meus comandantes, Jesus, Deus. Agora, comparação, se comesse carne, você não tem isso. É como se você, comendo carne, você não acreditasse nisso. Não acredita na parte espiritual. É a mesma coisa, olha, um exemplo. Porque quando uma pessoa entendida do assunto vai fazer uma limpeza espiritual, não pode comer carne. Ou vai fazer uma simpatia, não pode comer carne. Porque se essa pessoa comer carne no dia dessas limpezas, não vai fazer efeito, não vai usufruir efeito. A única coisa que pode acontecer é trair mais energia negativa ainda do espiritual. Sim. É a mesma coisa de terapeutas, reikianos e outros terapeutas que comem carne e e presta ajuda a outras pessoas. Além de elas não fazerem, esses terapeutas não darem ajuda necessária a essas pessoas, vai passar mais energia negativa ainda. É que nem uma ex-amiga minha. Ela é reikiana. Ela comeu por engano 4 grãos de capelete de carne por engano. Por engano. Ela já aplicava reiki em si mesma uma vez por dia. Ela comeu 4 grãozinhos de capelete de carne. Sabe quanto tempo ela demorou para eliminar a energia negativa dessa carne do corpo dela? De 6 a 8 meses, mas triplicando a quantidade de reiki em si mesma por dia. Olha a gravidade e o grau que a carne ocasiona no corpo humano. Além de todas aquelas energias que o animal passa para a carne na hora do abate, os obscuros colocam mais substâncias na carne para você levar à sua casa e você digerir junto com a sua família. Para você, principalmente, não acreditar na verdade, porque você vai estar preso na Matrix, que já está fora, a sua comunicação com o espiritual vai estar bloqueada. A sua evolução estará bloqueada ou bloqueada. E tudo isso é feito estrategicamente para prejudicar vocês. Só que a maioria de vocês não acreditam. Nossa, tem gente que come até a carne crua. Tem gente que a alimentação é 100% carne. Eles pegaram no ponto fraco de vocês. Eles engordam os animais. Eles engordam os seres humanos, são considerados como gado, segundo o meu amigo falou. O ser humano é considerado como gado para ser engordado e depois ser alimentado deles. Tem os reptilianos, as pessoas que, principalmente as crianças, olha o que eles fazem depois no final. Depois de todos os processos que eles fazem, rituais, magias negras, é por isso que a carne é um veneno, principalmente para os terapeutas e terapeutas, tanto mulheres como homens. Só que eu acho um absurdo uma coisa, me perdoe, ser tão transparente em falar o que eu vou falar agora. Mestres em terapeutas, mestres em Reiki Shui, mestras ou mestres. A minha mestra que me formou em Reiki Shui, ela é uma pessoa muito responsável, digna,
da luz, trabalhadora da luz, ela mesma não come carne, ela mesma também não pode comer pimenta, ela evita de muitas coisas que a prejudica, porque se ela fazer para ela, ela estaria prejudicando a mim e a todas as pessoas que ela formou em Reiki Shui. Agora eu falo um alerta para os mestres e as mestras de Reiki Shui que formaram pessoas e não avisaram essas pessoas que é proibido comer carne e é proibido comer pimenta. Porque infelizmente muitas pessoas só querem fazer cursos, palestras para ganhar isso e não passa o necessário, a importância de não comer carne. Porque se essas pessoas, que esses terapeutas formaram essas mulheres e homens em Reiki Shui, reikianos, e esses reikianos continuarem comendo carne, vai fazer mal a eles mesmos e às pessoas que eles aplicaram Reiki. Por causa dos mestres ou mestras dessas pessoas não avisarem que é proibido comer carne. Todos os terapeutas são proibidos de comer carne. Porque se fizer a si mesmo terapias ou as pessoas, vocês estarão prejudicando a si mesmo e as pessoas, meu Deus do céu. Só que infelizmente eu tô falando isso porque eu vi vários casos de pessoas já formadas em reikianos ou reikianas que me falaram: meu mestre ou minha mestra não falou isso para mim. É irresponsabilidade dessas pessoas, porque a visão delas só querem isso no ensino essencial. Mas enfim, é outro assunto, e eu vim aqui falar o quanto é proibido não, o quanto é mal falar, comer carne. É a mesma coisa da comida transgênica. É o mesmo veneno. Eu ia fazer um outro vídeo, mas eu vou colocar aqui junto. A comida transgênica é um veneno. A comida transgênica, as células do corpo, imagine isso aqui é uma célula do corpo. A comida transgênica, ela faz com que as células do corpo humano, vão se degenerando, dissolvendo que nem uma geleia, uma gosma, a ponto de elas não se mais se reconstruir, nem de reproduzir. Então elas vão sumindo do corpo humano, elas vão dissolvendo pelo corpo humano, e isso resulta doenças graves, como câncer, principalmente, entre outras doenças. É isso o que a comida transgênica o alimento transgênico oferece. As células do corpo começam a desprender uma da outra, se desfazendo, como se fosse uma geleia mesmo, até ela se dissolver e não se auto-regenera, não é capaz de se auto-reproduzir mais. E não tem nada que se faça para reverter isso. Não tem. Não sei se vocês perceberam, mas os alimentos transgênicos estão aumentando, até doces que eu vi essa última vez que eu passei no mercado, doces com produtos transgênicos. Estão querendo pegar até as crianças. Eu falo aqui várias vezes, mas vocês não acreditam em mim. Os obscuros são astutos, é eles que criam isso, principalmente as seitas secretas, os Illuminati. Primeiro, desde do primeiro capítulo da agenda negra deles, reduzir a população mundial desse planeta a mais da metade, porque na visão deles, na visão idiota deles,
na opinião deles, na visão deles, para esse planeta poder viver. Eles querem reduzir a população desse planeta a mais de 49, eles querem reduzir a mais de 51% dos seres humanos. E aos que sobreviverem, na visão deles, no plano deles, querem escravizar, no qual vocês já estão escravizados. Olha que ideia de jirico, para falar o português bem claro. Apesar que é uma seita religiosa, os Illuminati, secreta, mas para ter uma visão dessa, só pode ser um reptiliano. Só pode ser. Porque um ser humano decente não pensaria assim. Ou até mesmo essas pessoas, vamos dizer assim, essas pessoas, não tem nem palavra para falar, porque se eu falar tudo que eu quero falar aqui, além de vocês não gostarem, a plataforma vai banir esse vídeo. Tudo isso são tramóias muito bem arquitetadas para prender vocês, prejudicar vocês. Eles querem pegar vocês até na alimentação. Os que não foram pegos na Matrix pode ter sido pegos com a picada, e o que não foi pego na picada pode ser que pegou no vírus, e o que não foi pego no vírus foi pego na alimentação. Olha quantas armadilhas os obscuros estão fazendo com vocês. Quando não são os obscuros, quando não são os extraterrestres, os draconianos, os reptilianos, que faz a pior coisa, são as entidades espirituais, aí que entra o espiritismo. E quando já está impregnado, sua energia está lá embaixo por causa da carne, aí as entidades já vêm em cima também. Por isso que as pessoas estão depressivas. Depressão não é doença fisiológica, não é doença física, não é doença emocional. Depressão é ataque espiritual. Dá para entender a gravidade de tudo isso? Tenta sair um pouquinho da caixinha, tenta assimilar tudo isso, permitir balancear os prós e os contras. Puxa, acho que os obscuros realmente estão pegando bem no ponto fraco das pessoas, né? Porque a maioria das pessoas não vive sem a carne. Não vive sem a carne, agora consumindo muita comida transgênica. E não é para a economia do produtor, não. São planos estratégicos da agenda negra para pegar o ser humano de uma vez por todas. Dá para entender a estratégia deles? Até doce, tem doce, é que eu não me lembro agora o doce que era. Doce com base transgênico, pegando até crianças. Porque as crianças de 2020 para cá, 2020, estão reencarnando guerreiros, estão reencarnando crianças mais evolutivas, para poder despertar e fazer parte da luz. Aí o que os obscuros fazem? Eles querem pegar já no cerne. Se as crianças não evoluírem, essas novas crianças não evoluírem, não crescerem, não despertarem, é bom para nós. Eles vão bem no ponto fraco. Então é isso que eu vim falar no vídeo de hoje. O motivo de você não comer a carne vermelha, espiritualmente falando,
e também ufologicamente falando, porque é a estratégia dos obscuros. A estratégia dos obscuros fazendo que você coma carne vermelha, caia o seu campo áurico, caia a sua vibração, a energia negativa impregnada na carne passa para você, a você consumi-la. Se você não pratica reiki, se você não faz terapia nenhuma, aí vai demorar muito mais de 8 meses para essa energia negativa sair do seu corpo, principalmente se você come carne todo dia. Aí que sua cabeça, seu psique vai ficar entregue aos bombardeamentos da Matrix, dos reptilianos, não vai acreditar na verdade, vai ficar preso na prisão holográfica que eles mantêm em você. Cada pessoa é presa de uma forma diferente. Cada pessoa enxerga de uma forma diferente. Resumindo, ninguém vê a verdade. Ninguém quer acreditar na verdade. No próximo vídeo eu vou fazer o motivo e o que é e como é essa prisão holográfica. E o porquê envolve a religião. Abre aspas. Uma pessoa falando de um filme, que eu tirei o print, vou ver se eu consigo printar aqui para vocês. Mas já está printado lá, quero ver se eu consigo pôr no vídeo. Abre aspas, uma pessoa perguntou, por que existe a religião, fecha aspas. Aí a outra pessoa, abre aspas, 3 pontinhos, respondeu, para controlar todos, fecha aspas. Eu venho falando isso, ó, principalmente as religiões, que foi criada muito depois, anos depois, do ser humano ser criado pelos Anunnaki. Bom, fica aqui então o meu alarde sobre comer carne vermelha, sobre tomar bebida alcoólica, que é o mesmo efeito, sobre drogas, resumindo, comer carne vermelha, tomar bebida alcoólica, comer pimenta, é a mesma coisa você se drogar. Olha, como é grave. É a mesma coisa. O campo áurico vai lá para baixo, sua vibração vai lá para baixo, sua proteção espiritual cai lá para baixo. Não tem mais comunicação com seus guias espirituais, seus mentores espirituais, Jesus, anjos, arcanjos, até mesmo Deus, que é o todo o universo. Aí principalmente as entidades negativas inferiores vêm no seu lado esquerdo, ficar sugando você, sua energia vital. Olha como é que tá, meio que trabalhando junto, os obscuros, os extraterrestres, draconianos e reptilianos do mal, que estão no poder do planeta e controlando os seres humanos até o momento. Eles fazem o serviço mais pesado. E quando vocês fazem tudo isso em suas alimentações, aí como você adquire e come e se alimenta de carne vermelha, todos os seus campos, o seu campo áurico, sua proteção espiritual cai, não tem comunicação com mais ninguém, aí as entidades inferiores que estão aqui no campo físico vêm, aproveita a situação para te pegar mais ainda, prejudicar mais ainda. E aí as pessoas chegam da rua do trabalho com energias esgotadas, não sabe por quê. Eu acho que eu trabalhei bastante hoje. Estou tão cansado que eu não consigo fazer nada, só quero ficar deitado ou deitada. Não é pelo cansaço do trabalho. Estão sugando essa energia vital por você estar desprotegido, por você comer carne, por você beber bebida alcoólica e comer pimenta. E mais um alerta antes de encerrar. Terapeutas reikianas, é proibido comer carne. Não adianta você ser um reikiano, um terapeuta,
tentar ajudar as pessoas se você come carne. Porque mesmo você comendo carne, além da carne ficar no seu corpo durante 15 dias, essa energia ficará por meses em você. E você fazendo a terapia nas pessoas, principalmente, você vai passar energia ruim para essas pessoas. Para com isso. Pensa nisso, reflita nisso. Não adianta nada só você ficar querendo passar e fazer curso para as outras pessoas pagar a você, se você não faz, se você está ensinando coisa errada para essas pessoas. Para com isso. Eu falo isso para alertar, porque eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Isso é maldade. Mas enfim. Fica aqui então. O mal quer comer carne, o mal quer comer alimentos transgênicos, tá? E o mal que tudo isso ocasiona no ser humano, que são estratégias para derrubar o ser humano e manter mais preso ainda na Matrix, e vocês não veem a verdade. Vocês vivem na vidinha de vocês, mesmo vocês achando que está vivendo bem, mas espiritualmente não está. Está sendo vivendo uma vida ilusória e não está evoluindo espiritualmente falando. Aqui fica esse vídeo. Um grande abraço a todos, me perdoe alguma coisa e tenham um ótimo dia.